Olá, olá! Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, a gente vai começar uma aulinha especial aqui agora e o objetivo dessa aula seria estar falando com vocês sobre um tema extremamente relevante à nossa sociedade, né? E para a gente poder participar dessa aula, o professor Márcio vai estar junto aqui com a gente, né, falando sobre esse tema, e alguns outros convidados que estão entrando aí também, e a gente vai dar início para não perder tempo, e à medida em que eles forem Tá entrando, frio aí? vai trocando ideia. Tudo bem, Márcio? Tudo em paz. Tá frio aí, Metralha? Tá frio aqui, por incrível que pareça. Porque você não tem o que eu tenho aqui em cima com uma luz, aí reluz demais, então eu preciso diminuir um pouco esse impacto. Bom, moçada, pessoal do nono ano, do primeiro, do segundo, do terceiro, a gente escolheu falar sobre um tema que tem uma importância significativa, não apenas pensando na questão do Enem propriamente dito, né? Não apenas pensando naquela perspectiva de vestibular em si, mas também pensando numa perspectiva social. Ainda mais a gente que vive num país como o Brasil, forjado a partir da mescla de elementos culturais de várias regiões. O objetivo da nossa fala aqui hoje seria exatamente conversar sobre o elemento que marca uma das bases da construção da nossa nação, que é a participação do africano aqui. E que, por início, vem como escravo. Nilton acabou de chegar aí. E aí, Nilton, tranquilo? Newton, tudo tranquilo? Fala aí só para a gente ouvir sua voz. Ele tá conectando o áudio ainda. Ah, tá. Ele está mexendo lá. Bom, meninos, quando a gente fala de escravidão... Aí, agora você tá online, né, filho? Ah, sim. A internet tá meio falhando aqui. Aí sim. Não, calma, vai dar certo. Para variar, Vai dar certo. o último que vai chegar, vocês vão entender o motivo daqui um pouquinho. Tem filho demais, então até que ele tira aqueles meninos da sala, leva mais tempo do que os outros. Bom, meus queridos, a gente vai começar exatamente falando sobre aquilo que traz esse africano para o Brasil, no início, para trabalhar como a base da mão de obra escrava. E para a gente poder pensar sobre essa escravidão, a gente poderia desenvolver um raciocínio de onde se trabalha a escravidão, mas a gente também pode falar sobre a escravidão propriamente dita, né? E para falar sobre essa escravidão, o leque de assuntos que a gente poderia desenvolver é extremamente amplo. Para ter uma pequena ideia, eu peguei o índice de um livro chamado Dicionário da Abolição, que foi organizado pela professora Lília Moritz e que tem a participação de vários escritores, e simplesmente digitei o índice de um livro que fala sobre a escravidão. E essas marcas que vocês estão vendo aí são exatamente esses elementos que vão, né, serem trabalhados nesse livro, que vão desenvolver a base desse livro. Para a gente poder falar sobre qualquer um desses elementos, em especial no território brasileiro, é importante que a gente entenda como é que esse elemento veio parar aqui. E aí a primeira coisa que a gente tem de significativo para isso é nada mais, nada menos do que as imagens que infelizmente são traduzidas da África e que circulam na mentalidade das pessoas, que circulam na cabeça das pessoas, propriamente falando. Se a gente fosse imaginar, ou se a gente fosse perguntar sobre a África, a gente pensaria em deserto, a gente pensaria em pobres, a gente pensaria em miséria, a gente pensaria em fome. Por falar em fome, olha quem tem muito filho, chegou. E aí, Crete? E aí, galera? E aí? Bom, tudo jóia? Tô tranquilo. Crete, vou desenvolvendo aqui e a gente vai trocando a ideia, beleza? Beleza. Então tá. Então, essa imagem que a gente tem sobre a África, né, de deserto, de fome, de miséria, de AIDS, de pobreza, muitas das vezes oculta a importância verdadeiramente da África para a história da humanidade em si. E quando a gente imagina essa importância, quando a gente passa por esse pensamento de importância, esse estereótipo criado de que o leão é o rei da selva, que lá só tem deserto, isso cai num senso comum que os vestibulares, em especial o Enem,
por ser, né, um processo seletivo que valoriza as minorias, mas não as minorias como sendo minorias, mas minorias que buscam lutar, que buscam triunfar, que buscam prosperar cada vez mais na sociedade, ele vai trabalhar elementos contrários especificamente a essa pobreza, a bicho, etc. e tal. Muito pelo contrário. Ele vai desenvolver elementos sociais de valorização desse indivíduo que sai da África, em especial, e vem para o Brasil. Para se ter uma ideia, um levantamento feito num programa chamado Super Professor, nós encontramos 61 questões falando sobre escravo ou falando sobre escravidão, basicamente desse africano que vem para o Brasil. E a vinda desse elemento para o Brasil, ele é muito mais forte do que aquela imagem normal que a gente tem de África. Porque quando a gente pensa em África, qual seria talvez a primeira imagem cotidiana que se imaginaria dela? Cara, eu odeio esse filme. Você odeia ele, Márcio? Ah, não. Esse filme é da época que meu filho é adolescente, pré-adolescente. Eu devo ter assistido ele sem querer um monte de vezes mil. Você não assistiu mais do que eu assisti Moana, com certeza. Moana não é da minha época, ainda não tem mais. O pior desses é Frozen, que estão sendo aqui em casa todo dia, rolando. Não, o pior eu adoro o Kirikou. Quem já assistiu o Kirikou? Um depois do outro, não termina o processo. É verdade. Bom, galera, para continuar, então, esse negro vai vir para o Brasil através de um processo que a gente chama na história de diáspora africana. Mas antes de falar dessa diáspora africana, eu gostaria de trabalhar o conceito de diáspora, propriamente dito, que, a grosso modo, a gente fala da dispersão, né? Primeira diáspora grega, segunda diáspora grega, diáspora judaica, tantas outras que podem ser analisadas. Mas eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além desse conceito de dispersão de população propriamente dita. A gente precisa imaginar que a diáspora, na verdade, é a dispersão de um povo, né, que migra de um lugar para o outro, mas que essa população ela vai levar consigo a sua cultura. E essa cultura, que até então era de um local, ao ser propagada para outros, ao encontrar outro elemento cultural, ela pode se enraizar, e de muitas formas, de maneira irreversível. E aí, quando a gente cita a diáspora africana, a primeira que vem à cabeça é a mais famosa delas, que é a quarta diáspora africana, que é principalmente o tema da nossa conversa aqui, que é aquela diáspora, aquele deslocamento de um grupo de africanos para o Brasil, a maioria esmagadora como escravizados, entre os séculos XV e os séculos XIX, né? Onde a gente vai estar falando da transposição do escravo pelo Atlântico vindo para a América. Mas se a gente observar ao longo do tempo, a gente percebe que em diversos momentos a África em si, ela vai fazer uma diáspora, aliás, ela faz essa diáspora, porque até hoje emigram africanos de várias partes da África para várias partes do mundo, levando consigo sua cultura. E essa vinda para a América, essa vinda para a própria África, para a Península Arábica, para a Europa, para a Ásia, faz com que a África não possa ser enxergado apenas como um continente que espalhou escravos para o mundo. Muito pelo contrário. Se a gente buscasse, aqui a gente não vai fazer por questão de tempo, mas a gente encontra elementos que saíram da África e triunfaram em várias regiões, em vários aspectos, econômico, cultural, social, de pensamento, mas que são relegados muitas das vezes por virem da África ou por ter a pele negra. O objetivo de se pensar isso é a gente entender, a partir de uma ideia de imagens, a quantidade de africanos que são deslocados nesse momento. E aí eu gostaria de chamar a atenção para a América Portuguesa. Aliás, para o pessoal do terceiro e do curso, depois tira uma foto desse slide aqui, guarda. É extremamente significativo. E ao mesmo tempo que a gente pensa em número, a gente consegue também enxergar as rotas que eles vão construir. Ao falar dessas rotas, a gente consegue enxergar por essa seta deslocalizada aí no Brasil, a quantidade de elementos que são tragos para cá, a quantidade de escravos que vêm para o Brasil, em especial desembarcando ali, depois, principalmente do período da mineração, no Rio de Janeiro, se transformando num dos maiores portos escravistas
da história. E aqui nesse mapinha, como vocês podem acompanhar no cursor, o que o Trato dos Viventes, né, ele fala do círculo, né, do ciclone do Atlântico Sul, o livro do professor Luiz Felipe de Alencastro, que facilitava esse comércio, essa ida e vinda entre Rio de Janeiro e Angola, propriamente dito. Para falar sobre escravidão, a gente poderia falar da escravidão na África, poderia falar da escravidão em várias outras regiões, mas o nosso foco hoje é para falar da escravidão no Brasil, propriamente dito. E para falar desse escravo no Brasil, né, alguém que vocês conhecem muito bem, professor Niltinho. Metralha, só um comentário antes. Vamos lá. Eu queria debater uma ideia com os colegas, porque na maioria das vezes, quando a gente trabalha com a ideia de diáspora, a gente trabalha, claro, muitas vezes por uma força natural ou política ou social que empurra e dispersa as pessoas. O exemplo mais clássico é o mundo judaico, né? A diáspora judaica da época do mundo romano. Eu não sei, às vezes o conceito de diáspora aí, ele está certo no aspecto óbvio de dispersão. Mas você não acha que colocar o tráfico negreiro, sobretudo, vamos pegar o caso do Brasil pela significância numérica dele, da América Portuguesa, do Império Português, como a diáspora, não pode passar uma sensação de minimizar o peso que é o tráfico, no sentido, obviamente, hoje, da nossa sociedade contemporânea de crítica, de olhar isso com o nosso olhar, claro, não com as lentes da época, de uma coisa terrível que não devia ter acontecido. Vai lembrar que alguns historiadores, baseados na teoria do Ciro Flamarão Cardoso, trabalham a ideia de diáspora muito mais ligado à busca de algo, não é? Do que a transferência de pessoas da margem de um lugar para o outro. Esses caras foram coisificados, foram transformados em propriedade, em objeto. Sem dúvida nenhuma. Então, eu não tenho entendido a ideia de diáspora. Eu só me pergunto para os colegas, será que isso não abre um espaço da gente estar minimizando o peso do tráfico? Eu particularmente também penso dessa forma. A expressão diáspora, ela apesar de interessante, ela parece dar sentido a um processo de migração ampla, o que não é, nem de longe, né? Eu prefiro muito mais falar na noção de tráfico mesmo, para deixar muito claro, e das mazelas desse tráfico, para deixar muito claro essa migração nada intencional, nada motivada por escolha, né? Motivada, assim, por violência, por coisificação, por racismo e etc., né? Sem dúvida nenhuma, concordo em todos os aspectos. O detalhe do termo diáspora, né, eu retirei ele do Atlântico Negro, do Paul Gilroy, é porque quando ele vem para fazer o estudo dele sobre o Atlântico propriamente dito, e falar principalmente sobre esse Atlântico Negro, ou seja, um Atlântico em que o negro não foi levado apenas como escravo, propriamente dito, da gente tentar entender que o negro não é apenas um objeto, e não é apenas a diáspora em que ele cita, e o tráfico, eu acho que ele tem que ser tratado especificamente e receber todas as críticas necessárias, mas que esse negro não vai ficar aqui apenas como um objeto propriamente dito, que ele vai se enraigar no território brasileiro e que ele vai, né, na época, período colonial, mas depois no Império, até quando da abolição, e que ele vai ter um papel fundamental na construção da nação, propriamente dito. Se a gente faz aquele, né, assim, o que o negro vem fazer no Brasil? Aí a resposta normal seria mão de obra escrava. E o que mais? Morre aí? Quando a gente busca as raízes, né, da nossa nação, não na obra clássica, ou dos Estados Unidos, ou do Haiti, ou de boa parte da América ali, da América das Ilhas, né, a gente vê esse negro não apenas como esse objeto, e sim como um escravo ele seria um objeto, mas o meu intuito ao chamá-lo de diáspora foi simplesmente para demonstrar que, apesar desta diáspora ser uma diáspora forçada, ser uma diáspora cruel, talvez a mais negra página da nossa história, se é que a gente pode classificar dessa maneira, aí a gente já vê até um termo pejorativo, né? Usar o negro como algo ruim em si, seria tentar demonstrar que, apesar dele ter vindo para cá de uma forma forçada, com toda a violência que vocês vão falar daqui para frente, ele vai se enraigar no território brasileiro de uma forma que é impossível se retirá-lo daqui. A ideia da diáspora e do conceito em si é esse deslocamento, que nesse caso foi forçado,
mas que a sua cultura vai se tornar de uma forma tão amalgamada às outras, tanto a do nativo quanto dos europeus que para cá se deslocam, que ele se torna um agente, um ser propriamente dito ativo da nossa história, e não apenas um objeto que vai ser vendido e utilizado como escravo. A perspectiva foi interessante dessa fala do Metralha, que a gente não pode negar essa transculturação, né, que é fundamental, né, para a nossa cultura nacional, né, de trazer vários elementos de diferentes etnias, né, assim. E isso reforça esse caráter não só exclusivo, né, da barbárie, né, dessa diáspora. Beleza. Podemos dar sequência aqui, que já foram um tempinho longo. 16 minutos. Exatamente. Pode ser, Nilton? Rapidão aí? Pode, rapidão. Vou tentar ser sintético. Eu vou colocando aqui, você vai me falando e eu vou passando, beleza? Tá, beleza. Pode iniciar. Eu fiquei com a parte de trabalhar, né, do cotidiano do escravizado, né? Aqui eu vou dar algumas referências de leitura, tá? Historiador Edson Carneiro é importante, tá? A Keira Ginsberg é importante. O Delcio Freitas é um cara muito importante nesse contexto aqui. E o Flávio dos Santos Gomes. Esses historiadores aqui foram a base, né, dessa aula que eu tentei fazer, dessa temática aqui. Então, vamos falar o seguinte, né? Com a chegada de africanos escravizados no Brasil durante o período colonial, a gente vai ver as diferentes vivências, né? Os escravos vão fazer trabalhos diversos, né? Eles vão participar do cotidiano da colônia, tanto no campo quanto nas cidades. Então, eu vou, né, fazer um aparato geral de como era a vida, né, dos escravos no campo, como era a vida dos escravos no mundo urbano, como era a vida dos escravos, né, domésticos, que trabalhavam, né, nas casas. Então, se a gente for pegar, né, o cotidiano do escravo nos plantations, né, assim, era um cotidiano diariamente ruim, ou seja, se alojavam, né, em senzalas, locais mal iluminados, sem salubridade, mal ventilados. A alimentação era pouco nutritiva, basicamente, de feijão, milho, pão, água. Os trabalhos, né, eram extenuantes, em média 16 horas por dia. Acordava ali, ó, às 4, 5 da manhã, trabalhava até escurecer. O descanso era raro, era nos poucos feriados, né, santos, mas também nesse período dos feriados é quando os escravos iam, né, cultivar a sua subsistência nos seus lotes. O interessante aqui que eu quero colocar no ponto agora é falar das punições, dos tratamentos dados. Aí eu recorri aqui, tá, ao livro, né, que é uma coletânea da escravidão da nossa Lilia Schwartz. Aí eu peguei o texto, né, da Keila Greenberg, que a gente tem essa noção que os escravos, né, foram de maneira, pode voltar um pouquinho, Metralha, de maneira cruel, violentados o tempo inteiro. O interessante é o seguinte, né, tinha a noção aqui, é claro, por essa influência católica, tá, que o castigo do escravo era visto como uma educação, ou seja, quando você for castigar, seja de maneira violenta, esse escravo, tem a função de educar esse escravo desobediente. Então, supostamente, né, esses castigos tinham que ser, né, moderados, justos e públicos, para servir como exemplo, tá beleza? Aí, é claro, aqui a gente está trabalhando na imagem, né, o escravo, né, sendo açoitado por outro, né, suposto escravo aqui, tá? Então, que mostra, né, essa tentativa dos senhores evitar essa união dos diferentes escravos, das diferentes etnias, gerar rivalidades para que não tenham um sentimento de união. O interessante é mostrar que, apesar dessa noção de castigos moderados, eles não eram moderados, eram, inclusive, cruéis, não é? Como a gente vai citar exemplo, eu vou mostrar em outras imagens. O interessante é o seguinte, tá? De acordo com Delcio Freitas, essas péssimas condições de tratamento escravo faziam com que o escravo tinha uma vida de 10 anos de utilidade para os trabalhos. Ou seja, o escravo que chegou com 20 anos, 30 anos, ele estava detonado psicologicamente e fisicamente, tá beleza? E essa noção da gente achar que quando o escravo estava detonado fisicamente, ele ia ser morto, não, ele era alforriado. Ou seja, o senhor era segurado dessa boca inútil.
Então, acho importante a gente refletir sobre esses pensamentos, dessa concepção do castigo, né? Isso vai depender também do cotidiano, da região, da relação que o escravo tem com o seu senhor. Pode passar aí, Metralha. Aqui é só um texto do Caio Prado Júnior para falar, né, da importância, né, da escravidão, que era a base da mão de obra escrava. Uma visão mais econômica, tá? Pode passar isso aqui. Depois os alunos dão uma lidinha nesse texto para refletir. Aqui é o texto, né, que eu já citei, do Delcio Freitas, que vai falar, né, desse desgaste do escravo, tá beleza? Pode passar também. Pode passar esse texto. Tem que cortar um pouquinho. Aqui. Os escravos, então, nós podemos dividir, né? Eu falei dos escravos, né, que trabalham no mundo rural. Lembra também, escravos vão trabalhar na mineração, no período aurífero. Mas vamos falar dos escravos domésticos, né? Que eles vão, né, ter uma vida um pouco, né, melhor, porque eles vão trabalhar mais, né, em trabalhos menos desgastantes, tá? Porém, trabalhos manuais desvalorizados, mas vão ter uma vida útil maior. O interessante aqui é colocar os escravos urbanos, né? Que geralmente vão trabalhar nas construções públicas. O interessante é trabalhar o conceito de escravo de ganho. E aqui reformula, né, esses vários trabalhos de escravo. Escravo de ganho é aquele escravo em que o senhor, muitas vezes, obrigado a ser escravizado a buscar trabalhos, né, atividades assalariadas, tá beleza? E esses escravos, muitas vezes, eles, da sua origem, né, lá da região africana que eles chegaram, que eles vieram para o Brasil, eles já eram conhecidos, né, por dotar de algumas atividades técnicas. Então, vão ser de sapateiros, ferreiros, carpinteiros, que vão dividir esse dinheiro com seu amo, com seu senhor. E o interessante aqui também é o trabalho, né, das prostitutas, né? Então, a gente vê essa concepção, né, do escravo como objeto sexual. Isso é importante falar essa questão da sexualidade, né, do negro, do escravo, da escrava. Aqui é uma figura, né, Newton, essa coisa talvez seja uma das mais interessantes, porque o escravo ele é sempre entendido como o oposto à razão. O escravo se a gente pegar essa cultura, essa tradição que vem lá do Platão, né, desse dualismo platônico entre mente e corpo, corpo e alma, etc., e o que se valoriza sempre é a mente, o escravizado ele é sempre colocado nessa situação de ser eminentemente corporal. Quando a gente pensa na nossa cultura como se valoriza, né, ou como, entre aspas, se valoriza o negro artista, é o negro músico, é o negro esportista, o negro do pau grande, é a negra mulata do samba e etc. Sempre associando a uma corporeidade, não é? Estereotipado ainda, né? Destituindo esses negros de qualquer capacidade intelectual. Por isso que é muito interessante a gente ver alguns movimentos mais recentes para, por exemplo, tentar demonstrar o caso, o fato real de que o Machado de Assis, o maior escritor da história desse país e um dos maiores da língua portuguesa, ser negro. É interessante lembrar que o nosso maior geógrafo, Milton Santos, não é o Luiz Sérgio, apesar dele achar o contrário, né? O nosso maior geógrafo, ele é negro. Se não for o Luiz Sérgio o maior, é um amigo que mora perto da casa dele. Ali é. Exatamente. Ou seja, no final das contas, cara, a gente acaba esquecendo na nossa história, e o esquecimento não é à toa, o esquecimento é um projeto político, né? Lembrar e esquecer é sempre um projeto político, são construções, exatamente. A gente acaba esquecendo que esses personagens existiram, né? E o negro sempre associado à sua corporeidade, sempre. O que demonstra essencialmente esse caráter racista que vai perpassar do processo colonial até hoje. E a construção disso, na minha opinião, ainda vai além, né? Vamos lembrar do Darcy Ribeiro construindo a ideia das molequinhas de sexo. Ou seja, você desconstrói até a ideia da moralidade cristã quando você transforma aquilo em objeto sexual. Quer dizer, nessa hora é tolerável até mesmo você se deitar com uma negra que você considera inferior, que você considera uma besta de carga, dependendo das circunstâncias que você olha, porque aquilo é para o seu prazer. E olha que nós estamos falando de uma sociedade, se a gente pegar e refletir isso só no Brasil,
Vamos esquecer um pouco da parte da América Inglesa, por exemplo, está falando de uma sociedade católica ainda. É engraçado como é que o tempo passa e alguns princípios de moralidade só são reconstruídos, né, gente? Só são reconstruídos para justificar ações, para justificar tolerâncias ou desejos, seja eles carnais ou seja eles, sabe, financeiros, econômicos. Você pega o valor de moralidade e muda ele do jeito que você quer. Tá? Você faz uma ressignificação dele. Que dia uma sociedade cristã poderia tolerar, por exemplo, pegar meninas que vão ser as negras de canela grossa e valorizá-las para comprar pelo aspecto sexual delas? Né? Aliás, a religião nesse contexto, além de não combater, ela, de certo ponto, até legitimava esse processo, né? Na estruturação dele. Voltando um pouco para a questão dos meninos, e aí, falando em Enem e em vestibular, quando esse negro, em especial a mulher, é colocada, fazendo uma comparação, né, existem questões clássicas nisso, vestibulares de São Paulo ou o próprio Enem, esse negro é exatamente erotizado, colocado, como o Crete falou no início da aula dele, né, dançando, sambando, colocando a questão da música e relegando a parte intelectualizada propriamente dita. E aí, só um comentário, aproveitando, se você continuar, só um comentário que já que a gente parou, uma coisa que você tem que tomar cuidado, sobretudo vestibular, menos o Enem, é exatamente porque, como você comentou, às vezes, para me livrar daquele fardo, porque quando o negro atinge um grau de debilidade, sobretudo física, você dispensava ele. Por que você dispensava ele? Porque ele dava custo para você. O escravo isso, livrar da boca inútil. Né? Isso. E tem lei. Livrar tem lei da boca inútil. Isso. Aí a Constituição de 1824... tem lei que te obriga a dar roupas e alimentos ao escravizado. Então você tem que cuidar. A Constituição de 1824 é que muda isso. Ela tem algum princípio liberal influenciando ela, que de vez em quando cai em prova, sobretudo no eixo do Sudeste. Lembrando que a Constituição de 24 estabeleceu que o dono do escravo, além de ter que dar comida, abrigo, era responsável fisicamente por ele. Inclusive proibido maus tratos. Você vê como é que a construção da colônia, quando o Brasil vira império, muda um pouquinho, e eu começo a ver aquele negro como um estorvo. Entre aspas, a sorte é que, na verdade, essa vida útil, além de ser graças à exaustão, tem a ver com a atividade, né? A atividade mineradora foi a mais desgastante de todos. Os alunos têm que entender isso. Foi a mais aviltante de todos. A expectativa de vida do escravo na mina de ouro, nas datas, era de 8 anos em média, ou até menos. 7 anos. O café o cara durava. O café o cara durava um pouco. Mas... Você vê como é que você constrói também a lei baseada nos interesses de uma época. No Brasil do Império, você já sabe que o negro vai durar um pouco mais, de repente você pode adotar algumas ideias liberais e tolerar um pouco de proteção para o negro. O interessante é o seguinte, que essas ordenações, essas leis, né, coloniais, elas foram pensar mais em escravos só, tá? Mais pro século XVIII, cara. Eu estava dando uma lida, só no século XVIII que vai falar das condições de tratamento. Por isso essa concepção de castigos moderados. Porque o escravo desobediente, se ele apanha demais, ele não vai ter medo de apanhar mais. Entendeu? Essa noção. E essa noção que se cria de clichê errado, que o escravo, quando ele está esgotado, ele não serve mais para trabalho, ele vai ser morto, nada. Ele era, geralmente, alforriado pro senhor se liberar dessa boca inútil. Eles até chamavam esse termo, boca inútil. Pode continuar aí, Metralha. Vou tentar ser mais sucinto para encerrar. Tá tranquilo. Tá, né? Eu tô vendo. Pode passar. Pode passar. Falar da resistência. Então, vamos falar de algumas questões da resistência, né? A gente sabe essas péssimas condições de vida, essa imposição cultural, os castigos físicos, a fome, as péssimas condições, né? Vão gerar alguns movimentos resistentes. Que iam, né, desde agressões, a tentativa de assassinato do senhor, né, até a sabotagem da produção, até a suicídios, até abortos, tá? E um dos grandes, mais conhecidos movimentos são as fugas e a formação de quilombos, tá? Eu acho interessante nem explicar essas características, todo mundo já sabe. Mas aí passa para mim, Metralha, no próximo aqui, para a gente analisar, tá? Essa parte aqui é do Edson. Não, volta. Acho que você passou. Pode ir para frente, desculpa. Para frente. Para frente, para trás. Passa. Lembrei do Goiás. Passa. Aí. Mais um. Mais um. Pode passar.
Não, mas passa e para. Aí, parou. Aqui que eu quero. Qual que é a simbologia? Obrigado. Qual que é a simbologia, né, do quilombo e seus remanescentes quilombolas? Aqui, para mim, é fundamental a gente entender esse do Edson Carneiro. Que a fuga, ela vai representar uma negação daquela sociedade oficial que vai oprimir, castigar, escravizar o escravo, tá? Eliminando a sua religião, a sua língua, os seus costumes, tá? Sexualizando os escravos, estereotipando. O quilombo vai se tornar, além da resistência, um local de reafirmação dessa cultura, desse estilo de vida africano, dos seus costumes, das suas religiões, das suas práticas cotidianas, da sua língua, né, dos seus locais de origem, tá? Essa aqui é uma reflexão que eu acho que é fundamental, né? Porque para a gente também fazer hoje, né, uma reflexão sobre a importância do movimento negro na sociedade, de reafirmar, não é, valores, né, da cultura afrodescendente, tá? Isso aqui é mais uma discussão, né, reflexiva, que cai muito no Enem, nos vestibulares de São Paulo, por exemplo. Eu aqui encerro a minha parte, que eu tive que limitar, porque senão o Márcio e o Crete não vão falar nada. Pode falar, a gente vai... A gente está conversando no WhatsApp aqui, a gente vai fechar essa aula quando tiver... Não faça isso durante a aula, viu, menino? É proibido, viu? É o exemplo do professor e coordenador metralha. A gente fez escondido. A gente fez escondido. Você viu que você não viu? A gente vai fechar. Vamos começar com o Márcio.